Voltando aí, então, nosso tema sobre maturidade e sobre a primeira evidência de uma pessoa madura é a humildade, a característica de Jesus. Nós temos o exemplo em Jesus e uma pessoa orgulhosa com certeza não é madura, né? Porque uma pessoa orgulhosa, como nós já dissemos, ela vai sempre insistir em manter as suas próprias atitudes, seus próprios erros, porque ela não vai reconhecer. Uma pessoa orgulhosa, o primeiro sinal de uma pessoa orgulhosa é que ela tem muita dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, tem muita dificuldade de pedir perdão, tem muita dificuldade de olhar para si e ver, poxa, eu errei, eu falhei, e tem muita dificuldade também, às vezes, de perdoar o erro dos outros, né? Porque ela está sempre na expectativa de que o outro vai ser perfeito, né? E na verdade não existe ninguém perfeito. Então, o que é humildade? Partindo desse ponto, né, de vista que é bíblico, né, dessa concepção de humildade, nós vamos pensar em humildade como a visão correta que nós temos de Deus em primeiro lugar, de nós mesmos e do outro. A visão que nós temos de Deus vai interferir na visão que nós temos de nós mesmos e da visão que nós temos do outro. Quando nós temos a visão correta de Deus, que Ele é o único que é alto, que é glorioso, que é Deus, que é Senhor, que é Rei, que governa, que é digno de glória e honra, nós vamos entender que nós, né, quem nós somos, que nós não somos deuses, nós somos criaturas inclusive caída, né? Criatura caída, que caiu, que pecou e que não merece nada de Deus, mas foi alcançado pelo amor de Deus. Qual é a visão de Deus? Ele é o único dono de todo poder, glória, adoração. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele domina, Ele governa. E eu quem sou? Eu sou a criatura de Deus, mas que caiu com Adão e Eva, que pecou e que merecia o inferno, mas que o amor de Deus, a graça de Deus me alcançou. E eu sou então amada, eu sou amado, filho, filha de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus. Nós não podemos deixar de ver a graça de Deus quando nós olhamos para nós mesmos. Nós não podemos sair da concepção de graça alinhada à nossa vida, porque não há mérito em nós, tudo é graça, tudo é misericórdia. Então, quando nós olhamos para nós, nós temos que entender quem Deus é, que é Ele o único digno de glória, Ele tem todos os méritos, Jesus tem todos os méritos. Se eu estou bem, se eu sou salvo, se eu estou em Cristo, se eu tenho algum bem, se eu tenho vida, se eu tenho habilidades, tudo veio de Deus e nada é de mim mesmo. Nem o ar que eu respiro eu consigo controlar, né? Com um piscar de olho eu já não estou aqui. Então nós precisamos entender quem nós somos. Isso vai nos dar uma visão de humildade, né? Olhando para nós como alguém que foi alcançado por graça de Deus e não por mérito próprio. E o outro, quem é o outro? O outro da mesma maneira que eu, é um pecador também caído, que precisou da graça e da misericórdia de Deus, mas que é amado, foi alcançado por Deus. Deus o ama e eu tenho que me cuidar de como eu trato o outro, de como eu olho o outro. Ele não é superior nem inferior a mim, mas a palavra de Deus, se eu quero ser como Jesus, Jesus falou o quê? Lá em Mateus, lá em Marcos, nos Evangelhos, ele vai dizer, para aprendermos com ele que é manso, aprendemos dele, né? Que é manso e humilde de coração. Então ele é manso e humilde de coração. Então se o próprio Jesus é manso e humilde de coração, ele também diz que ele não veio para ser servido, sendo Deus. Como é que eu vou achar que o outro é para me servir, que eu sou maior que o outro, se o próprio Jesus não se colocou dessa maneira? Então, quando nós olhamos para o outro, nós temos que ver o outro como Jesus vê. Jesus viu alguém que ele fez foi servir, alguém que nem merecia. Imagina nós servirmos ao próprio Deus, né? Nós que fomos alcançados por graça e misericórdia, como vamos olhar o outro como alguém que seja inferior a nós? Então, nós não podemos olhar para o outro como alguém que nós vamos menosprezar, como alguém que nós vamos rejeitar, né? Como alguém que seja inferior a nós. E nem superior no sentido de me sentir menor, né? Coitadinho de mim, não é isso. Mas é servir em amor, né? Na verdade, a pessoa que serve, ela é uma pessoa mais madura, é uma pessoa mais nobre, é uma pessoa que é mais segura, né? Jesus era seguro de quem ele era, ele sabia quem ele era, por isso ele podia lavar os pés dos discípulos, por isso ele podia servir o outro, ele não achava que aquilo ia diminuir ele como pessoa. Uma pessoa que não sabe quem ela é,
Ela acha que vai diminuir quando ela lava o pé do outro, quando ela serve o outro, quando ela ajuda o outro, quando ela deixa os seus próprios interesses para ajudar os interesses dos outros. Ela vai achar que aquilo vai diminuir ela, né? Mas Jesus não teve esse sentimento porque ele sabia quem ele era. Então, uma pessoa madura, ela tem essa característica que é a característica de Cristo, né? Que é da humildade. Ela sabe quem Deus é, ela sabe quem ela é e ela sabe quem o outro é. Então, ela vai saber exatamente olhar para ela, para as circunstâncias, diante de todas as circunstâncias, com esse olhar que é sarado, né? E o que é humildade? Humildade, segundo o dicionário online, é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Mas Jesus não tinha limitações, Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não tinha nada e foi humilde. Então, a humildade bíblica, ela vai além dessa humildade, né, de um dicionário, que nós podemos pegar qualquer visão de dicionário. A humildade que Cristo fala ali é mais do que só reconhecer o erro, é reconhecer quem Deus é, a glória de Deus, a necessidade de Deus, a dependência que o homem tem de Deus. O homem é por causa do orgulho que ele não crê em Deus. Ele se acha autossuficiente, ele quer fazer sua própria vontade, ele é vaidoso, ele quer levar a glória pelo que ele faz. Por quê? Porque ele não reconhece Deus. Por isso que a humildade bíblica, ela tem uma referência na nossa visão correta de Deus, de quem é Deus. Ele é o Deus que domina, ele é Deus, eu sou apenas uma criatura e sem ele eu não sou nada. Então essa ligação com a nossa visão de quem Deus é que vai nos fazer ser exatamente uma pessoa humilde. E nessa convicção de quem Deus é, eu vou aprender quem eu sou. O homem caído, como nós já falamos, então digno, não digno, mas que recebeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e o outro como eu, também recebeu a graça e misericórdia, amado por Deus, é filho de Deus ou filha de Deus e precisa que eu o veja dessa maneira. Amém? Nós vamos falar sobre uma evidência de maturidade, que é a humildade, né? Como nós já estávamos falando. Essa característica de humildade, ela vai se representar ou se apresentar, se manifestar em algumas atitudes nossas. Primeira característica da humildade é que a pessoa é ensinável. O que é ser ensinável? É uma pessoa que está aberta a aprender. É uma pessoa que sabe que não sabe tudo. É uma pessoa que aproveita as oportunidades para crescer, para aprender com o outro. É uma pessoa que sabe reconhecer, inclusive, em outras pessoas aquilo que não tem nela. E ela está disposta a aprender com aquele que sabe mais. Né? Na verdade, todos têm alguma coisa que sabe mais do que a gente. Todo mundo tem uma experiência de vida, tem algo que a gente tem algo a aprender. Né? Então, é uma pessoa ensinável. Ela aprende com a circunstância, ela aprende com a dor, ela aprende com as dificuldades, ela aprende com as pessoas, até mesmo com as pessoas que fazem o mal a ela. É uma pessoa aberta a aprender, aberta a crescer. Os discípulos também tiveram que passar anos caminhando dia a dia com Jesus, aprendendo dele por meio de cada uma das suas atitudes, desde as mais simples até aquelas mais poderosas, como, por exemplo, andar sobre as águas. Jesus teve que trazer os discípulos para perto para eles conhecerem a Jesus e saber o que é a humildade. Eles aprenderam a humildade com Jesus. Eles viram Jesus em várias circunstâncias que eles queriam agir da maneira deles e Jesus agiu totalmente diferente. Como, por exemplo, ele lava os pés, os discípulos acharam como lavar o pé, um mestre não lava o pé. Ele falou, no reino de Deus não é assim. Nós lavamos sim, eu sou mestre e lavo os pés de vocês, muito mais vocês vão lavar os pés e servir uns aos outros. Né? Então eles tiveram que passar várias circunstâncias quando eles aprenderam, né, a olhar diferente para o outro, aprender quem é Deus e aprender quem é o outro. Eles tiveram que passar primeiro por um processo de desconstrução de quem eles eram. Eles eram pessoas comuns que estavam trabalhando, muitos pescadores, ou dono de barco igual Pedro, né? Igual Levi ou Mateus, é o mesmo Mateus que trabalhava coletando impostos, era alguém reconhecido, né? Que tinha uma reputação, e eles tiveram que desaprender ser aquelas pessoas para ser como Jesus. Nós temos que desaprender. Para ser ensináveis, nós precisamos desaprender muito daquilo que aprendemos com nossos pais, né, com a nossa cultura, com a sociedade, que estão divergentes, ou seja, que são diferentes, que são contrários a características de Cristo. Né, e o orgulho é uma delas. Né, então, eles precisaram aprender a aprender a humildade,
né? Pedro, por exemplo, ele confiava muito em si mesmo no início, mas ele aprendeu. Ele achava que ele dava conta, Senhor, eu mais do que todos aqui, qualquer um aqui pode te trair, mas eu não, eu vou até o fim, até morrer contigo. Jesus olha para ele, Pedro, você está achando muito de você mesmo, né? Hoje mesmo, né, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, às vezes nós achamos que estamos muito bem, que estamos muito forte. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A humildade, ela vai nos levar a ser uma pessoa que entende as suas próprias fraquezas e está aberto a aprender, a crescer, a desconstruir pensamentos, entendimentos que nós já tínhamos na nossa vida para poder construir segundo os princípios, segundo Cristo. O aprendizado dos discípulos, por exemplo, só foi possível porque eles reconheceram ao andar com Jesus que eles eram ignorantes, que eles eram pecadores, que eles eram cheios de deformações e limitações. Apesar de serem homens maduros, adultos, né, maduros na idade, trabalhadores, com vida independente, eles tiveram que se tornar como crianças e aprender as coisas mais simples, mais básicas sobre a vida, só que agora sobre a ótica do reino de Deus, né? Eles tiveram que reconhecer suas limitações, seus pecados e deformidades de caráter, para que Cristo pudesse construir o caráter dele na vida deles. Cada um teve que se encontrar com a perfeição de Cristo e enxergar todas as suas maldades, impureza, egoísmo, preconceitos, orgulho, né? E da mesma maneira nós. Um encontro com Jesus mostra quão deficientes somos, quanto ainda precisamos crescer, e isso vai nos dar então o entendimento de que nós precisamos aprender. Então nós vamos crescer e ser ensináveis. Lá no capítulo 5, versículo 8 de Hebreus diz, Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Paulo também ensinou a igreja de Filipos a ter Jesus como referência, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né, tomando a forma de homem, para aprender a se esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O mesmo processo tem que passar conosco. Nós precisamos deixar quem éramos para construir quem Jesus quer que nós sejamos, ou seja, para ser como ele, ter o seu caráter, a sua humildade, ter o seu coração, ter a sua mansidão, ter o seu amor, ter o seu serviço. Nós não podemos continuar carregando características que não são de Cristo em nossas vidas. A trajetória de Jesus foi de deixar a sua vida para viver a nossa vida, deixar a sua glória para assumir a nossa vergonha, a nossa cruz, em obediência ao Pai. E os seus verdadeiros discípulos fizeram o mesmo. A nossa trajetória é a mesma. Começa com a negação da nossa vida antiga, da nossa própria vontade, até consumar tudo na cruz, ou seja, na morte do nosso eu, da nossa vontade, da nossa carne, para que Cristo cresça e tome o controle da nossa vida. Amém? E isso é ser ensinável. Não há crescimento em Deus em cima de escombros antigos. Nós precisamos tirar os escombros, abrir mão de quem éramos para construir quem Deus quer que nós sejamos. Não há como seguir a Jesus sem negar nossa vida antiga, nossa natureza pecaminosa. Muitos querem seguir Jesus da própria maneira, mas Jesus não aceita. Precisamos deixar nosso velho homem, né, matar nossa carne para que Cristo cresça em nós. Líderes prepotentes, cheios de si mesmo, eles se mostram tão sábios que não conseguem aprender, tão poderosos, autossuficientes que acham que nem precisam mais orar e depender de Deus. Só mostra isso a infantilidade que ainda há neles. Crianças que são enfeitadas de adultos, mas que no fundo são crianças, né? Que nós cresçamos. Outra característica da humildade é aceitar ser corrigido. Aceitar a correção é uma atitude de humildade, assim como resistir quando se é corrigido é uma atitude de orgulho. O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Assim que não vale a pena resistir ou se endurecer. Optar por uma atitude de humildade é também expressão de sabedoria, pois ela nos guia a caminhos de honra e nos livra da destruição. Vamos seguir no próximo.